A noite envolvia Lisboa num manto de sombras, salpicado aqui e ali por ilhas de brilho amarelado dos candeeiros de rua. Uma carrinha preta deslizava, fantasmagórica, pelas estradas desertas da mouraria, os seus faróis cortando a escuridão como olhos de predador. Dentro do veículo, o ar estava carregado de tensão. Isabel Castro, impecável no seu fato de marca, mantinha o olhar frio fixo na estrada à sua frente. Ao seu lado, o Dr. Mendes verificava nervosamente uma seringa, o líquido no seu interior a brilhar ominosamente sob as luzes intermitentes. No banco de trás, uma figura imóvel jazia, a respiração superficial e irregular, o único sinal de vida. Ricardo Teixeira, outrora um titã do mundo empresarial, agora reduzido a uma sombra confusa do seu antigo eu. A carrinha travou abruptamente, os pneus a chiar contra os paralelepípedos molhados. Isabel virou-se, o rosto uma máscara de determinação fria. Aqui, vamos despachar isto. O Dr. Mendes hesitou, os dedos a apertarem a seringa. Isabel, tens a certeza de que isto é necessário? Ela cortou-o, a voz afiada como uma lâmina. Faz. O doutor engoliu em seco, injetando o conteúdo da seringa no braço inerte de Ricardo. Os olhos do homem inconsciente abriram-se por um momento, desfocados e confusos, depois fecharam-se novamente. Com uma eficiência mecânica, Isabel e o Dr. Mendes arrastaram Ricardo para fora da carrinha, despejando-o sem cerimônias contra uma parede de tijolo coberta de grafite num beco escuro de Alfama. A sua cadeira de rodas de alta tecnologia foi atirada ao lado dele, uma cruel ironia do destino. Isabel olhou para o marido por um longo momento, o rosto indecifrável. Depois, sem uma palavra, virou-se e voltou para a carrinha. O veículo desapareceu na noite, deixando para trás apenas o eco distante do seu motor. Ricardo permaneceu ali, uma figura patética contra o cenário sujo do beco, a cabeça a pender para o lado, murmúrios incoerentes a escapar dos seus lábios. O homem que outrora comandara um império já não conseguia sequer lembrar-se do seu próprio nome. As horas passaram, a noite dando lugar a uma madrugada fria e cinzenta. A cidade começou a despertar, o ruído distante do trânsito a crescer gradualmente, mas no beco o tempo parecia congelado. Foi então que dois pares de olhos curiosos espreitaram ao virar da esquina. Sofia, de 10 anos, agarrava a mão da sua irmã mais nova, Inês, de 8. As meninas observaram cuidadosamente a figura imóvel. Sofia sussurrou Inês, a voz a tremer de medo e curiosidade. — Achas que ele morreu? Sofia franziu o sobrolho, o seu olhar perspicaz a avaliar a situação. — Não, olha, ele respira. As meninas aproximaram-se, os seus passos a ecoar no beco silencioso. Ao aproximarem-se, notaram os detalhes. O fato caro, agora amarrotado e sujo, a cadeira de rodas de aspecto elegante, o rosto pálido e suado do homem. Inês inclinou-se, os seus grandes olhos cheios de preocupação. — Senhor, está bem? Ricardo mexeu-se, os olhos a abrirem-se lentamente. Olhou para as meninas, mas o seu olhar estava vazio, sem reconhecimento. — Onde estou? Perguntou ele, a voz rouca e confusa. Sofia e Inês trocaram um olhar. Algo estava muito errado. — Está num beco, respondeu Sofia com cuidado. — Qual é o seu nome? Ricardo franziu o sobrolho, uma expressão de pânico a crescer no seu rosto. — Eu não sei. — Por que é que eu não sei o meu nome? Inês ajoelhou-se ao lado dele, a sua compaixão a superar o medo. — Está tudo bem, nós vamos ajudá-lo. Sofia observava a cena, a sua mente jovem, mas astuta, a trabalhar rapidamente. O homem precisava claramente de ajuda, mas trazer um estranho para o seu esconderijo era arriscado. Por outro lado, deixá-lo ali. Inês chamou ela suavemente. — Vem cá um minuto. As irmãs afastaram-se uma curta distância, sussurrando furiosamente entre si.
Ricardo observava-as com olhos enevoados, fragmentos de memória a dançar nos limites da sua mente, sempre fora de alcance. Finalmente, Sofia acenou com a cabeça, tendo tomado uma decisão. Virou-se para Ricardo, a voz firme apesar da sua idade. Vamos ajudá-lo. Mas tem de confiar em nós, está bem? Ricardo assentiu lentamente, grato por qualquer âncora neste mar de confusão. Sofia começou a manobrar a cadeira de rodas, enquanto Inês pegava na mão de Ricardo, oferecendo um sorriso tranquilizador. Lentamente, este trio invulgar iniciou a sua jornada através do labirinto de ruelas e ruas secundárias. Sofia liderava o caminho com confiança, os seus olhos sempre alerta para sinais de perigo. Inês mantinha uma corrente constante de conversa gentil, mais para se acalmar a si mesma do que a Ricardo. À medida que avançavam, a cidade à sua volta ganhava vida. Trabalhadores sonolentos dirigiam-se para os seus empregos, lojistas abriam as suas portas. Ninguém parecia notar o homem confuso na cadeira de rodas cara, guiado por duas meninas esfarrapadas. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, chegaram a um armazém abandonado na zona industrial de Marvila. Com uma habilidade praticada, Sofia afastou algumas tábuas soltas, revelando uma entrada escondida. É aqui, anunciou ela, a voz cheia de orgulho e apreensão. Ricardo olhou para o edifício dilapidado, uma pontada de algo a cortar a sua confusão. Familiaridade? Medo? Ele não saberia dizer. Vai ficar tudo bem, assegurou Inês, apertando-lhe a mão. Este é o nosso castelo secreto. Enquanto as meninas manobravam cuidadosamente a cadeira de rodas para dentro, Ricardo sentiu uma estranha mistura de emoções. Medo do desconhecido, gratidão pela bondade daquelas crianças estranhas e uma profunda e inexplicável tristeza. A porta improvisada fechou-se atrás deles, deixando o mundo exterior para trás. No silêncio poeirento do edifício abandonado, uma nova jornada estava prestes a começar. Uma jornada de descoberta, de cura e, talvez, de redenção. Ricardo não sabia quem era, de onde vinha ou o que o futuro lhe reservava. Mas ao olhar para os rostos sorridentes de Sofia e Inês, sentiu uma centelha de esperança. Quem quer que ele fosse, onde quer que estivesse, já não estava sozinho. E assim, naquele momento improvável, num lugar improvável e com companheiros improváveis, começou o próximo capítulo da vida de Ricardo Teixeira. Um capítulo que nenhum deles poderia ter previsto, mas que mudaria as suas vidas para sempre. O interior do armazém abandonado era um labirinto de sombras e silêncio. Sofia guiava a cadeira de rodas de Ricardo com perícia, navegando por corredores estreitos e desviando-se de pilhas de detritos com a facilidade de quem conhecia cada centímetro do lugar. Inês caminhava ao lado de Ricardo, a sua pequena mão a descansar confortavelmente no braço dele. Quase lá, murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. Ricardo observava tudo com olhos desfocados, a sua mente um nevoeiro de confusão. Fragmentos de memória dançavam no limite da sua consciência. Um escritório de vidro e aço com vista para o Tejo, o cheiro a cabedal caro, o som de aplausos distantes. Mas tudo parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Finalmente, chegaram a um espaço maior. Tinha sido outrora um escritório, mas agora servia de refúgio improvisado. Pilhas de caixas de cartão funcionavam como móveis, cobertores gastos estavam empilhados num canto e algumas velas derretidas forneciam uma iluminação fraca. Bem-vindo ao nosso palácio, anunciou Sofia, com um toque de orgulho na voz. Ricardo olhou em redor, lutando para dar sentido ao que via. Vocês vivem aqui? Inês assentiu, sorrindo. É o nosso lar, doce lar. Não é muito, mas é seguro. As meninas começaram a mover-se eficientemente, reorganizando o espaço para acomodar Ricardo e a sua cadeira de rodas. Sofia empurrou algumas caixas para o lado para criar uma área livre, enquanto Inês ia buscar cobertores extras.
Ricardo observava-as, sentindo-se ao mesmo tempo grato e culpado. Eu não quero ser um fardo, murmurou ele. Sofia parou, olhando para ele com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. Você não é um fardo. Todos nós precisamos de ajuda às vezes. Enquanto as meninas trabalhavam, Ricardo fechou os olhos, tentando ordenar os seus pensamentos. De repente, uma imagem atravessou-lhe a mente. O rosto de uma mulher, belo e frio, a olhá-lo com desprezo. Ele ofegou, os olhos a abrirem-se de repente. — Está tudo bem? Perguntou Inês, com preocupação evidente na sua voz. Ricardo abanou a cabeça, tentando agarrar-se à memória que já se desvanecia. Eu vi alguém. Uma mulher. Mas não consigo lembrar-me quem ela é. Sofia e Inês trocaram um olhar. Talvez seja alguém da sua família, sugeriu Sofia, cautelosamente. A palavra família desencadeou outra onda de imagens confusas na mente de Ricardo. Uma casa grande e vazia em Sintra, risos distantes, uma sensação avassaladora de solidão. Ele pressionou as mãos contra as têmporas, gemendo suavemente. Inês aproximou-se, oferecendo-lhe um copo de água. — Beba isto. Vai ajudar. Ricardo aceitou com gratidão, as mãos a tremer ligeiramente. Enquanto bebia, outro flash. Uma sala de reuniões, vozes exaltadas, números a dançar num ecrã gigante. Ele quase se engasgou, tossindo. — Calma, instruiu Sofia, a sua voz surpreendentemente autoritária. Respire fundo. As horas passaram lentamente. Ricardo alternava entre momentos de relativa clareza e períodos de profunda confusão. As meninas permaneceram ao seu lado, oferecendo conforto e ajuda com uma maturidade para além da sua idade. Ao cair da noite, Sofia acendeu mais algumas velas, projetando sombras dançantes nas paredes descascadas. Inês tinha se aninhado num cobertor perto de Ricardo, a dormir profundamente. Também devia descansar, disse Sofia suavemente a Ricardo. Amanhã é outro dia. Ricardo assentiu, sentindo o peso do cansaço em cada fibra do seu ser. Mas ao fechar os olhos, mais fragmentos de memória o assaltaram. Uma assinatura num contrato importante, o toque frio de uma aliança de casamento, o guincho agudo de metal a torcer-se. Ele acordou com um sobressalto, suor frio a escorrer-lhe pela testa. Sofia estava imediatamente ao seu lado, uma presença calma na escuridão. — Pesadelo? Perguntou ela simplesmente. Ricardo assentiu, incapaz de verbalizar o turbilhão de emoções e imagens que o atormentavam. Sofia sentou-se ao lado dele, a sua pequena mão a encontrar a dele no escuro. — Sabe, começou ela, a voz pouco mais que um sussurro. Quando eu e a Inês acabamos na rua, eu tinha pesadelos todas as noites. Sonhava com a nossa mãe a deixar-nos, com os perigos da cidade. Mas com o tempo, aprendi que os pesadelos são apenas isso, sonhos. Eles não nos podem magoar de verdade. Ricardo ouviu, sentindo uma onda de admiração por aquela criança que era tão jovem e, no entanto, tão sábia. Como é que vocês as duas vieram parar aqui? Perguntou ele, hesitante. Sofia ficou em silêncio por um momento, como se decidisse o quanto revelar. A nossa mãe abandonou-nos, disse ela finalmente. Um dia, levou-nos ao parque, disse que ia comprar um gelado e nunca mais voltou. O coração de Ricardo contraiu-se com a simplicidade brutal da história. Lamento muito, murmurou ele. Sofia encolheu os ombros, um gesto que parecia muito adulto nos seus ombros pequenos. Está tudo bem. Temos uma a outra. E agora, temos a si também. As palavras pairaram no ar, carregando um peso que nenhum deles estava totalmente preparado para enfrentar. Ricardo sentiu uma mistura de gratidão e medo. Gratidão pela bondade daquelas crianças, medo do desconhecido que se avizinhava. Obrigado, disse ele finalmente, a voz embargada pela emoção. Por tudo. Sofia apertou-lhe a mão suavemente. Descanse agora. Amanhã vamos tentar descobrir mais sobre quem você é.
Enquanto Ricardo finalmente sucumbia ao sono, a sua mente ainda um turbilhão de memórias fraturadas e emoções confusas, ele agarrou-se a uma certeza. Por mais assustador e incerto que o futuro pudesse ser, ele já não estava sozinho. No silêncio da noite, num armazém abandonado no coração da cidade, uma improvável família improvisada descansava. Sofia, a protetora vigilante, Inês, a alma bondosa, e Ricardo, o homem sem passado, mas talvez, apenas talvez, com um futuro. A madrugada traria novos desafios, novas descobertas, mas por agora, envoltos na escuridão protetora e aquecidos pela companhia mútua, eles encontraram um momento de paz no meio do caos das suas vidas. A madrugada filtrava-se pelas frestas das janelas tapadas, pintando o interior do armazém abandonado com suaves pinceladas de luz. Ricardo piscou os olhos, adaptando-se lentamente ao espaço sombrio. Por um momento, sentiu-se desorientado, até que os eventos da noite anterior o inundaram numa onda de recordações confusas. Sofia já estava acordada, a juntar silenciosamente os seus poucos pertences. Ela notou Ricardo a mexer-se e aproximou-se. "Bom dia", disse ela suavemente. "Como se sente?" Ricardo franziu o sobrolho, tentando avaliar o seu estado mental. "Acho que um pouco melhor, menos confuso." Sofia assentiu, um pequeno sorriso a dançar nos seus lábios. "Isso é bom. Quer tentar comer alguma coisa?" Enquanto Sofia preparava um pequeno almoço improvisado de pão duro e fruta ligeiramente amachucada, Ricardo fechou os olhos, concentrando-se. Imagens começaram a formar-se na sua mente, mais claras do que antes. Um escritório espaçoso com vista para a cidade, uma secretária de mogno polido, o peso de uma caneta cara na mão a assinar documentos importantes. "Eu acho", começou ele, hesitante, abrindo os olhos, "que eu era um homem de negócios, alguém importante." Sofia parou o que estava a fazer, dando a Ricardo a sua total atenção. "Lembra-se de algo específico?" Ricardo concentrou-se novamente. "Um nome... Teixeira? Isso diz-lhe alguma coisa?" Os olhos de Sofia arregalaram-se. "Teixeira? Como a Teixeira Inovação? Aquela grande empresa de tecnologia?" Nesse momento, Inês acordou, a esfregar os olhos sonolentos. "O que se passa?" Sofia rapidamente pôs Inês a par da situação. As duas meninas olharam para Ricardo com uma mistura de admiração e curiosidade. "Se você é mesmo o Ricardo Teixeira", disse Sofia, lentamente, "então você é... Bem, você é uma espécie de bilionário." Ricardo sentiu uma onda de vertigem. Fragmentos de memória começaram a encaixar-se. Reuniões do conselho, lançamentos de produtos, entrevistas na televisão. Mas ainda parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. Eu não me sinto um bilionário", murmurou ele. Inês aproximou-se, oferecendo-lhe um pedaço de pão. "Bilionário ou não, ainda precisa de comer." O gesto simples e a preocupação genuína da criança trouxeram lágrimas aos olhos de Ricardo. "Obrigado", disse ele, a voz a falhar. Enquanto comiam, Ricardo começou a fazer perguntas sobre a vida das meninas. Sofia e Inês, inicialmente hesitantes, gradualmente abriram-se. "Depois da nossa mãe nos deixar", explicou Sofia, "andamos a vaguear pelas ruas durante um tempo. Foi assustador." Inês assentiu, os olhos distantes. "Tínhamos fome o tempo todo, e frio, e medo." Ricardo ouvia, o coração a apertar-se a cada detalhe da dura realidade que as crianças tinham enfrentado. "Como é que sobreviveram?" perguntou ele gentilmente. Sofia encolheu os ombros, um gesto pesado com anos de experiência. "Aprendemos depressa. Onde encontrar comida, onde era seguro dormir, como passar despercebidas." "A Sofia é muito inteligente", acrescentou Inês, com orgulho. "Ela sabe sempre o que fazer." Ricardo olhou para as duas irmãs, maravilhado com a sua resiliência e o seu forte vínculo. Outro flash de memória atingiu-o. A sensação de solidão numa casa grande e vazia, o eco de discussões distantes.
Eu acho, disse ele, lentamente, que nunca tive ninguém assim na minha vida. Ninguém que se importasse de verdade. As meninas trocaram um olhar, uma conversa silenciosa a passar entre elas. Bem disse Inês, finalmente, o rosto a iluminar-se com um sorriso. Agora tem. A simplicidade e sinceridade daquela afirmação comoveram Ricardo profundamente. Ele sentiu uma onda de gratidão e algo mais, um emergente sentido de propósito que não conseguia explicar completamente. Com o passar do dia, mais memórias vieram à tona. Ricardo recordou reuniões de negócios, grandes decisões tomadas em salas de conselho, mas também recordou noites solitárias, um casamento que parecia mais um acordo de negócios do que uma parceria. Havia uma mulher, disse ele, a certa altura, a testa franzida em concentração. A minha esposa, acho eu. Isabel. Mas ela não parecia feliz. Sofia ouvia atentamente, os seus olhos perspicazes a avaliar cada palavra. Lembra-se do que lhe aconteceu? Como foi parar aquele beco? Ricardo fechou os olhos, tentando concentrar-se. Imagens confusas passaram pela sua mente. Uma discussão acalorada, o brilho frio de uma seringa, a sensação de cair num poço sem fundo. Não tenho a certeza, admitiu ele, finalmente. Mas tenho a sensação de que fui traído por alguém próximo de mim. O silêncio caiu sobre o grupo, pesado com as implicações daquela revelação parcial. Bem disse Sofia, por fim, a sua voz resoluta, não importa o que aconteceu antes. O que importa é o que fazemos agora. Inês assentiu vigorosamente. É isso mesmo, e nós vamos ajudá-lo, Sr. Ricardo. Prometo. Ricardo olhou para as duas meninas, sentindo uma torrente de emoções. Gratidão, admiração e um crescente sentido de responsabilidade. Aquelas crianças que tinham passado por tanto estavam dispostas a arriscar tudo para o ajudar. Vocês as duas são incríveis, disse ele suavemente. Não sei como vos agradecer. Sofia sorriu, um sorriso que parecia muito mais velho do que os seus anos. Não precisa de agradecer, é o que a família faz. A palavra família ecoou na mente de Ricardo, despertando uma mistura complexa de emoções. Ele percebeu que, apesar de toda a sua riqueza e sucesso passados, talvez nunca tivesse experimentado verdadeiramente o que significava ter uma família. Com o fim do dia, Ricardo deu por si a refletir sobre os estranhos caminhos que o destino pode tomar. Tinha perdido a memória, a identidade, tudo o que pensava que o definia. Mas naquele lugar improvável, com aquelas crianças improváveis, estava a descobrir partes de si mesmo que talvez nunca tivesse conhecido. A noite caiu sobre a cidade, envolvendo o armazém abandonado em sombras. No entanto, dentro daquelas paredes descascadas, uma luz de esperança brilhava. Ricardo, Sofia e Inês aninharam-se nos seus cantos improvisados, cada um perdido em pensamentos privados, mas unidos por um vínculo que se fortalecia a cada hora. O amanhã traria novos desafios, novas memórias, talvez até perigos. Mas por agora, naquele momento de calma, eles encontraram algo precioso, um sentimento de pertença, um propósito partilhado. E para Ricardo, isso valia mais do que todos os milhares de milhões que pudesse ter perdido. A luz da manhã brilhava nas janelas espelhadas do arranha-céus que abrigava a sede da Teixeira Inovação na Avenida da Liberdade. No 50º andar, Isabel Castro ajustou o seu blazer impecável antes de entrar na sala de reuniões. O seu rosto era uma máscara de preocupação estudada, mas os seus olhos brilhavam com uma ambição mal disfarçada. A sala estava cheia, executivos e membros do conselho nervosos sussurravam entre si, o ar pesado de tensão e especulação. Isabel caminhou para a cabeceira da mesa, a sua presença silenciando instantaneamente a conversa. Senhoras e senhores, começou ela, a voz firme, mas com um calculado toque de emoção. Obrigado a todos por terem vindo com tão pouca antecedência. Como sabem, estas últimas semanas têm sido desafiadoras para a Teixeira Inovação.
Ela fez uma pausa, deixando o peso das suas palavras pairar no ar. Os rostos ansiosos dos presentes estavam fixos nela, à espera de respostas. Infelizmente, continuou Isabel, tenho notícias preocupantes sobre o meu marido, Ricardo. A sua condição após o acidente deteriorou-se significativamente. Murmúrios preocupados ondularam pela sala. João Vieira, o melhor amigo de Ricardo e CEO da empresa, inclinou-se para a frente, a preocupação gravada na sua testa. Isabel, o que é que isso significa exatamente? Isabel soltou um suspiro dramático, tirando uma pasta da sua mala. Os médicos confirmaram os nossos piores receios. O Ricardo está mentalmente incapacitado. Ela abriu a pasta para revelar uma série de documentos de aspecto oficial. Tenho aqui relatórios médicos que detalham a condição do Ricardo. Ele sofre de confusão severa, perda de memória e é incapaz de tomar decisões básicas, muito menos liderar uma empresa como a Teixeira Inovação. A sala explodiu em conversas agitadas. Isabel deixou o caos reinar por alguns momentos antes de levantar a mão para pedir silêncio. Eu compreendo que isto seja chocante para todos vós. Acreditem, ninguém está mais devastado do que eu. Mas temos de pensar no futuro desta empresa, nos nossos funcionários, nos nossos investidores. João levantou-se, o rosto uma mistura de incredulidade e suspeita. Isabel, isto é difícil de acreditar. O Ricardo sempre foi tão forte, tão resiliente. Tens a certeza de que estes relatórios são precisos? Isabel lançou a João um olhar gelado. Estás a questionar a integridade de médicos reputados, João? Ou estás a insinuar que eu mentiria sobre a condição do meu próprio marido? João recuou, claramente desconfortável. Não, claro que não. É um choque. Isabel suavizou a sua expressão, virando-se para o resto da sala. Eu sei que estão todos preocupados, mas agora, mais do que nunca, precisamos de nos manter unidos. A Teixeira Inovação precisa de uma liderança forte e decisiva. Ela fez uma pausa estratégica, deixando as suas palavras assentarem. É por isso que, com o coração pesado, proponho que assumamos o controle executivo da empresa em nome do Ricardo. A sala explodiu em discussões acaloradas. Alguns executivos pareciam céticos, outros claramente alinhados com Isabel. João observava tudo com um crescente olhar de desconfiança. Isabel avançou, a sua voz a cortar o ruído. Já consultei a nossa equipa jurídica. Com estes relatórios médicos, temos a base legal para uma transferência temporária de poder. É a única forma de proteger o legado do Ricardo e o futuro da Teixeira Inovação. Ela distribuiu cópias dos documentos, observando atentamente as reações de todos. A maioria dos executivos examinou as páginas com expressões de choque e tristeza. No entanto, Isabel notou uma centelha de ambição em alguns olhos que ela sabia que poderia manipular para os seus próprios fins. João foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isabel, esta é uma decisão enorme. Não devíamos esperar, dar ao Ricardo algum tempo para recuperar? Isabel abanou a cabeça, com tristeza. Eu gostava que pudéssemos, João. Mas os médicos foram claros. A condição do Ricardo é permanente. Ela virou-se para o resto da sala, a voz a ganhar força. Senhoras e senhores, eu sei que isto é difícil, mas temos uma responsabilidade para com os nossos acionistas, os nossos funcionários e para com o próprio Ricardo. Não podemos deixar que tudo o que ele construiu desmorone. Um por um, os membros do conselho começaram a acenar com a cabeça. Isabel conseguia ver a luta interna nos seus rostos, o choque e a tristeza a competir com o pragmatismo e a ambição. Proponho uma votação, anunciou ela, para confirmar a transferência temporária do Poder Executivo para um comitê liderado por mim, em nome do Ricardo. As horas seguintes foram um turbilhão de discussões, argumentos e negociações de bastidores. Isabel navegou por tudo com uma mistura de charme calculado e determinação implacável. Ela sabia exatamente que botões pressionar, que promessas fazer,
que ameaças súbitas sussurrar. Quando a poeira assentou, o resultado foi claro. Por uma estreita maioria, o conselho tinha votado a favor da proposta de Isabel. Enquanto a sala se esvaziava, João aproximou-se de Isabel. O seu rosto estava sombrio, os seus olhos a perscrutá-la. Isabel, conheço o Ricardo há anos. Nada disto me parece certo. Isabel colocou uma mão reconfortante no braço de João, a sua voz suave, mas com uma corrente subjacente de ameaça. Eu compreendo a tua preocupação, João, mas preciso que confies em mim. Isto é para o bem do Ricardo, para o bem da empresa. Estás comigo? João hesitou por um longo momento antes de acenar lentamente com a cabeça. Sim, estou contigo. Pelo Ricardo. Isabel sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Ótimo, vamos deixar o Ricardo orgulhoso. Enquanto João se afastava, Isabel permitiu que um sorriso genuíno se espalhasse pelo seu rosto. Tudo estava a correr de acordo com o plano. O primeiro grande obstáculo tinha sido superado. Ela caminhou até a janela, a contemplar a cidade abaixo. Em algum lugar lá fora, Ricardo estava perdido, confuso, fora do mapa. E aqui estava ela, no topo do império que ele construíra, pronta para assumir o controlo. Isabel pegou no seu telemóvel, marcando um número familiar. Dr. Mendes. Está feito. O conselho aprovou. Prepare a próxima fase. Ela desligou, os olhos a brilhar de triunfo. O jogo tinha apenas começado e Isabel Castro estava determinada a ganhar a qualquer custo. O escritório do detetive Francisco Chico Oliveira, no Cais do Sodré, era um exercício de caos organizado. Pilhas de ficheiros cobriam todas as superfícies disponíveis, as paredes forradas com recortes de jornal e fotos de casos antigos. No centro do turbilhão sentava-se o próprio Chico, um homem na casa dos 50, com olhos perspicazes que pareciam ver através das pessoas. A batida na porta quebrou o silêncio. Entre, resmungou Chico, sem levantar o olhar do ficheiro que estava a estudar. Uma mulher entrou, o seu porte elegante, em desacordo com o ambiente surrado. Detetive Oliveira, eu sou a Teresa Silva, assistente executiva de Ricardo Teixeira. Chico finalmente levantou o olhar, avaliando a recém-chegada. Teixeira? O magnata da tecnologia? Teresa assentiu, sentando-se na cadeira do outro lado da sua secretária. Sim, e temo que ele esteja em perigo. Isso captou a atenção de Chico. Ele fechou o ficheiro, concentrando-se inteiramente em Teresa. Continue. O Ricardo desapareceu há semanas, explicou Teresa, a voz a tremer ligeiramente. A sua esposa, Isabel, afirma que ele está a receber tratamento após um acidente, mas algo não bate certo. As histórias não são consistentes e ninguém, além dela, teve qualquer contato com ele. Chico franziu o sobrolho, a sua mente já a montar um quebra-cabeças. E por que não foi a polícia? Teresa hesitou. A Isabel tem ligações, e sem provas concretas, receio que nada seja feito. Preciso de alguém que possa investigar discretamente. Chico recostou-se na cadeira, a contemplar. Casos envolvendo os ricos e poderosos eram sempre complicados, muitas vezes perigosos. Mas havia algo na preocupação genuína de Teresa que lhe despertou o interesse. Está bem, disse ele, finalmente. Vou dar uma vista de olhos, mas não prometo nada. O alívio no rosto de Teresa era palpável. Obrigada, detetive. Aqui está tudo o que consegui reunir até agora. Ela entregou a Chico uma pasta grossa. Nos dias seguintes, ele mergulhou fundo no mundo de Ricardo Teixeira. Escrutinou relatórios financeiros, entrevistou discretamente funcionários e observou a Teixeira Inovação à distância. Um padrão começou a emergir. Decisões corporativas estranhas, movimentos de dinheiro suspeitos e uma atmosfera de medo e incerteza dentro da empresa. A grande descoberta surgiu quando Chico conseguiu acesso às câmaras de segurança em redor da quinta da família Teixeira, em Sintra.
Após horas de revisão das imagens, ele viu algo. Uma carrinha preta a sair da propriedade tarde da noite, por volta da data do suposto acidente de Ricardo. Chico seguiu a carrinha pela cidade, saltando de câmara em câmara. O rastro terminou num beco escuro e isolado em Alfama. Na manhã seguinte, Chico estava nesse beco, os seus olhos experientes a examinar cada detalhe. Não havia muito para ver. Lixo, grafite, os restos habituais de uma área urbana negligenciada. Mas então, algo lhe chamou a atenção. Meio escondido atrás de um caixote do lixo, jazia um pedaço de tecido caro. Chico examinou-o cuidadosamente, notando manchas que poderiam ser sangue. Bingo, murmurou ele. Chico expandiu a sua busca, cobrindo sistematicamente a área. Questionou os sem-abrigo locais, os lojistas próximos, qualquer um que pudesse ter visto algo naquela noite fatídica. A maioria não tinha nada a oferecer, mas um velho sem-abrigo, em troca de alguns euros, partilhou um detalhe intrigante. Viu uma coisa estranha naquela noite, rouquejou o homem. Uma carrinha preta, 2 pessoas a arrastar algo, ou alguém. Parecia pesado. Chico sentiu o pulso acelerar. Viu para onde foram? O velho abanou a cabeça. Não, mas havia 2 miúdas por perto. Pareciam estar a observar. Não as vi desde então. Esta nova informação abriu outra via de investigação. Chico começou a procurar por crianças desaparecidas ou fugitivas na área. Visitou abrigos, falou com assistentes sociais, sempre atento a 2 jovens irmãs. Entretanto, continuou a monitorizar a Teixeira Inovação à distância. As ações de Isabel estavam a tornar-se mais ousadas, o seu controle sobre a empresa a apertar-se a cada dia. Uma noite, enquanto revia as suas notas no seu escritório, Chico foi interrompido por uma batida urgente na porta. Era Teresa, o rosto pálido de preocupação. Detetive Oliveira, as coisas estão a piorar, disse ela, assim que entrou. A Isabel está prestes a finalizar um acordo que lhe dará efetivamente o controle total da empresa. Se não encontrarmos o Ricardo em breve. Chico assentiu gravemente. Estou perto de algo, Teresa. Tenho uma teoria, mas preciso de mais tempo para a confirmar. Teresa parecia querer dizer mais, mas foi interrompida pelo toque do telemóvel de Chico. Oliveira respondeu ele bruscamente. A voz do outro lado era baixa e nervosa. Detetive, aqui é o Dr. Mendes. Eu não consigo mais fazer isto. Preciso de dizer a verdade sobre o Ricardo Teixeira. Chico fez sinal a Teresa para ficar em silêncio, colocando a chamada em alta voz. Estou a ouvir, doutor. Foi a Isabel, disse o Dr. Mendes, a voz a tremer. Ela planeou tudo. O acidente, os relatórios médicos falsos, o desaparecimento do Ricardo. Eu ajudei? Que Deus me perdoe. Eu ajudei. Chico e Teresa trocaram um olhar atordoado. Onde está o Ricardo agora, doutor? Uma longa e tensa pausa. Não tenho a certeza exatamente. Deixamo-lo num beco. Ele estava vivo, mas confuso. As drogas... Chico sentiu uma onda de raiva, mas manteve a voz calma. Preciso que venha ao meu escritório imediatamente, Dr. Mendes. Traga todas as provas que tiver. Depois de obter o endereço de Chico, o Dr. Mendes desligou, prometendo chegar numa hora. Chico virou-se para Teresa, os seus olhos a brilhar com uma determinação renovada. As peças estão a encaixar-se, Teresa. Acho que sei onde o Ricardo pode estar. Ou, pelo menos, onde ele acabou. Teresa levantou-se, a sua postura a refletir a urgência do momento. O que fazemos agora? Chico agarrou no seu casaco, verificando a sua arma por hábito. Agora, encontramos o Ricardo Teixeira. E depois, expomos a verdade, não importa quem tenhamos de enfrentar. Ao saírem do escritório, a noite da cidade parecia carregada de possibilidades e perigo. Em algum lugar lá fora, Ricardo Teixeira estava perdido e confuso. Mas agora, finalmente, havia esperança de o trazer de volta. Chico Oliveira tinha um caso para resolver,
e não descansaria até que a verdade viesse à tona, por mais poderosos que fossem os seus inimigos. A luz da tarde filtrava-se pelas janelas poeirentas do armazém abandonado, projetando sombras dançantes nas paredes descascadas. Ricardo sentava-se na sua cadeira de rodas, os olhos fechados em intensa concentração. Sofia e Inês observavam em silêncio, trocando olhares preocupados. "Está a voltar", murmurou Ricardo, a testa franzida com o esforço de se lembrar. Fragmentos, peças do puzzle. Sofia aproximou-se, cautelosamente. "O que está a ver, Sr. Ricardo?" Ricardo abriu os olhos, o olhar distante. Um escritório, luxuoso. A Isabel está lá, com um homem. Um médico, acho eu. As memórias vieram em flashes vívidos. Isabel, o rosto uma máscara de falsa preocupação, a falar com um homem de bata branca. "Tem a certeza de que isto não o vai prejudicar permanentemente, Dr. Mendes?" O médico nervoso, mas determinado. "Os efeitos serão temporários. Ele ficará confuso, desorientado, perfeito para os seus propósitos." Ricardo ofegou, a realização da traição a atingi-lo como um soco no estômago. "Eles drogaram-me. A Isabel, a minha própria esposa. Ela planeou tudo isto." Inês aproximou-se, colocando uma mão reconfortante no braço de Ricardo. "Isso é terrível. Por que é que ela faria isso?" Ricardo abanou a cabeça, mais memórias a emergirem. A empresa. Ela queria o controlo da Teixeira Inovação. Eu estava no caminho. Sofia, sempre a pragmática, franziu o sobrolho. "Então isso significa que as pessoas devem estar à sua procura, certo? A sua empresa, os seus amigos." Ricardo ponderou isto por um momento. Talvez, mas a Isabel é inteligente. Provavelmente inventou uma história convincente para explicar a minha ausência. Entretanto, do outro lado da cidade, o detetive Chico Oliveira sentava-se no seu carro, estacionado em frente a uma pastelaria tranquila na Baixa. Os seus olhos estavam postos na entrada, à espera. Finalmente, um homem de meia idade, nervoso, entrou apressadamente na pastelaria. Chico reconheceu-o instantaneamente das fotografias. Dr. Mendes. Chico entrou na pastelaria silenciosamente, sentando-se em frente ao médico. "Dr. Mendes, presumo?" O homem deu um salto, claramente abalado. "De detetive Oliveira. E eu não sei se devia estar aqui." Chico manteve a voz baixa e calma. "Doutor, fez o que estava certo ao ligar-me. Agora preciso que me conte tudo sobre o Ricardo Teixeira." O Dr. Mendes olhou nervosamente ao redor antes de falar. "Foi ideia da Isabel. Ela queria o Ricardo fora do caminho. Pediu-me para criar um coquetel de drogas que o deixasse confuso, desorientado." Chico sentiu uma onda de raiva, mas permaneceu profissional. "E onde o deixaram exatamente?" "Num beco na zona leste da cidade", respondeu o Dr. Mendes, a voz pouco mais que um sussurro. "Mas isso foi há semanas. Ele pode estar em qualquer lugar agora." Chico tomou notas, a sua mente já a planear o próximo passo. "Preciso de tudo o que tiver, doutor. Registros médicos, comunicações com a Isabel, tudo." O Dr. Mendes assentiu, trêmulo, deslizando uma pendrive pela mesa. "Está tudo aqui. Eu lamento muito. Nunca quis que as coisas chegassem a este ponto." Chico pegou na pendrive, o rosto sombrio. "A justiça decidirá o que fazer consigo, doutor. Por agora, mantenha-se disponível. Posso precisar de mais informações." Deixando o médico abalado para trás, Chico saiu da pastelaria, a sua mente a fervilhar com estas novas revelações. Ele tinha uma localização aproximada, agora precisava de encontrar pistas sobre para onde Ricardo poderia ter ido depois. De volta ao armazém abandonado, Ricardo continuava a lutar com as suas memórias que regressavam. Cada uma trazia uma onda de emoção: raiva, tristeza, traição. "Eu construí aquela empresa do nada", disse ele, a voz a tremer. "Dediquei a minha vida a ela. E a Isabel, ela deitou tudo a perder por ganância." Sofia
revelando uma maturidade para além dos seus anos, colocou uma mão sobre a de Ricardo. Às vezes, as pessoas que mais nos deviam amar são as que mais nos magoam. Mas isso não significa que estejamos sozinhos. Inês concordou, com entusiasmo. É isso mesmo. Agora tem-nos a nós, Sr. Ricardo. Somos uma família. As palavras das meninas tocaram Ricardo profundamente. Ali estava ele, um homem que outrora tivera tudo, a encontrar verdadeira compaixão e lealdade em duas crianças sem abrigo. Tem razão, disse ele, um leve sorriso a puxar os seus lábios. Somos uma família. E juntos vamos descobrir como consertar isto. Com o cair da noite, mais uma vez, Chico Oliveira navegava pelas ruas da zona leste da cidade, os olhos atentos a qualquer sinal de Ricardo ou das duas jovens irmãs mencionadas pela testemunha. Parou num abrigo local, mostrando fotos de Ricardo e perguntando por duas jovens irmãs. A assistente social, Luísa, abanou a cabeça. Não vi ninguém assim. Mas há rumores sobre duas meninas a viver num dos edifícios abandonados aqui perto. Elas costumam evitar as autoridades. Chico agradeceu-lhe pela pista, o coração a acelerar com a possibilidade de uma pista sólida. Começou a conduzir pela área, a explorar edifícios abandonados, à procura de sinais de habitação. Num edifício, notou algo, uma tábua solta, cuidadosamente reposicionada para parecer intacta. Era o tipo de truque que os miúdos da rua usavam para esconder uma entrada. Aproximando-se com cautela, os instintos de Chico entraram em alerta máximo. Ouviu vozes abafadas lá dentro, um homem adulto e as vozes de duas crianças. O seu coração acelerou. Seria possível? Teria ele finalmente encontrado Ricardo Teixeira? Chico respirou fundo, preparando-se para o que quer que pudesse encontrar. Sabia que tinha de lidar com isto com cuidado. Se Ricardo estivesse de facto lá dentro, confuso e possivelmente assustado, um movimento em falso poderia ser desastroso. Lentamente, aproximou-se da entrada escondida. Pronto, finalmente, para desvendar o mistério do desaparecimento de Ricardo Teixeira. Dentro do edifício, alheios à presença do detetive, Ricardo, Sofia e Inês continuavam a conversar, a planear o seu próximo passo. A verdade estava prestes a vir à tona, e nenhum deles estava preparado para o impacto que teria nas suas vidas. O silêncio do armazém abandonado foi quebrado pelo som suave, mas distinto de passos cautelosos. Sofia foi a primeira a notar, os seus sentidos apurados na rua, em alerta. Ela fez sinal a Inês, que imediatamente se retesou. Sr. Ricardo sussurrou. Sofia, acho que está aqui alguém. Ricardo, ainda absorvido nas suas memórias recém-ressurgidas, demorou um momento a registrar as palavras de Sofia. Quando o fez, uma onda de adrenalina percorreu-o. Tem onde se esconder? Perguntou ele, em voz baixa. Inês apontou para um velho guarda-roupa no canto. Ali, mas não o vamos deixar sozinho. Ricardo abanou a cabeça firmemente. Vão. Agora. Eu trato de quem quer que seja. Relutantemente, as meninas esconderam-se, deixando Ricardo sozinho na sua cadeira de rodas, de frente para a entrada. Chico Oliveira aproximou-se da porta improvisada, o coração a bater com força. Anos de experiência diziam-lhe que este era um momento crítico. Ele respirou fundo e bateu na madeira gasta. Olá, chamou ele. Está aí alguém? O meu nome é Francisco Oliveira. Sou um detetive particular. Dentro da sala, Ricardo sentiu um turbilhão de medo e esperança. Um detetive? Seria possível que alguém estivesse realmente à sua procura? Entre, respondeu Ricardo, a voz mais firme do que se sentia. Chico empurrou suavemente a porta e entrou no espaço mal iluminado. Os seus olhos ajustaram-se rapidamente, pousando num homem numa cadeira de rodas. Mesmo com a barba por fazer e as roupas gastas, Chico reconheceu o homem das fotos que estudara tão cuidadosamente. Senhor Teixeira? Perguntou Chico, mantendo a voz calma, a sua postura relaxada para não parecer ameaçador.
Ricardo estudou o homem à sua frente, os olhos semicerrados de desconfiança. Quem o enviou? Foi a Isabel? Chico abanou a cabeça, dando um passo cuidadoso para a frente. Não, Sr. Teixeira. Fui contratado pela Teresa Silva, a sua assistente. Ela estava preocupada com o seu desaparecimento. O nome Teresa desencadeou uma reação em Ricardo. Flashes de uma mulher leal e eficiente passaram pela sua mente. Teresa. Sim, lembro-me dela. Ela sempre foi de confiança. Chico assentiu, sentindo o progresso. Senhor Teixeira, sei que deve estar confuso e assustado, mas estou aqui para ajudar. Eu descobri o que a Isabel e o Dr. Mendes fizeram. Com a menção de Isabel e do doutor, Ricardo enrijeceu visivelmente. O que é que sabe? Perguntou ele, a voz carregada de emoção suprimida. Chico respirou fundo antes de responder. Eu sei que eles o drogaram, Sr. Teixeira, que a Isabel está a tentar assumir o controle da sua empresa. O Dr. Mendes confessou tudo. Ricardo fechou os olhos, a dor e a raiva a invadirem o seu rosto. Quando os abriu novamente, uma resolução feroz brilhava ali. Prove. Prove que posso confiar em si. Chico assentiu, compreendendo a necessidade de cautela de Ricardo. Lentamente, tirou o seu telemóvel. Tenho uma gravação da minha conversa com o Dr. Mendes. Gostaria de ouvir? Ricardo hesitou antes de concordar. Chico tocou a gravação e a voz trêmula do Dr. Mendes encheu o ar, confessando o seu envolvimento no plano de Isabel. Enquanto a gravação tocava, Ricardo sentiu uma tempestade de emoções, fúria pela traição, tristeza pela confiança quebrada, mas também um crescente sentimento de esperança. Alguém estava verdadeiramente do seu lado. Quando a gravação terminou, seguiu-se um pesado silêncio. Chico esperou pacientemente, dando a Ricardo tempo para processar o que tinha ouvido. Finalmente, Ricardo falou, a voz rouca de emoção. Está bem, Sr. Oliveira. Eu acredito em si, mas precisa de entender. Eu não estou sozinho aqui. Chico franziu o sobrolho, confuso. O que quer dizer? Ricardo virou-se ligeiramente na sua cadeira. Sofia, Inês, podem sair agora. Está tudo bem. Para a surpresa de Chico, duas jovens meninas emergiram de um velho guarda-roupa no canto. Posicionaram-se protetoramente de cada lado de Ricardo, a olhar para Chico com uma mistura de medo e desafio. Estas são a Sofia e a Inês, explicou Ricardo, um sorriso gentil a suavizar o seu rosto cansado. Elas encontraram-me naquela noite e têm cuidado de mim desde então. Elas são a minha família agora. Chico olhou para o trio improvável à sua frente, sentindo uma onda de admiração. Ali estava uma história de compaixão e lealdade que ele não esperava encontrar. Prazer em conhecer-vos, meninas, disse Chico, amavelmente. Fizeram um trabalho incrível a cuidar do Sr. Teixeira. Sofia, sempre a protetora, deu um passo à frente. O que acontece agora? Não vamos deixar que ninguém magoe o Sr. Ricardo outra vez. Chico agachou-se para encontrar as meninas ao nível dos olhos. Prometo-vos a ambas, estou aqui para ajudar. O Sr. Teixeira foi muito corajoso, e vocês também. Agora precisamos de trabalhar juntos para acertar as coisas. Inês olhou para Ricardo em busca de orientação. Ricardo assentiu gentilmente. Está tudo bem, meninas. Acho que podemos confiar no Sr. Oliveira. Chico levantou-se, a sua mente já no próximo passo. Senhor Teixeira, precisamos de o tirar daqui. É crucial que recupere o controle da sua empresa antes que a Isabel cause mais danos. Ricardo assentiu, embora a hesitação brilhasse nos seus olhos. E as meninas? Não as posso simplesmente deixar para trás. Chico olhou de Ricardo para as meninas, vendo o forte vínculo que partilhavam. Elas virão conosco, claro. Arranjaremos uma forma de as manter seguras. E juntas. O alívio no rosto de Ricardo era óbvio. Obrigado, Sr. Oliveira. Não faz ideia do que isso significa para mim. Para nós.
Nos minutos seguintes, reuniram os poucos pertences que Ricardo e as meninas tinham. Chico ajudou Ricardo a instalar-se na sua cadeira de rodas, enquanto Sofia e Inês arrumavam os seus tesouros cuidadosamente guardados. Quando estavam prontos para partir, Ricardo fez uma pausa, a olhar para o espaço gasto que chamara de lar nas últimas semanas. Sabem, disse ele suavemente, por mais estranho que pareça, vou sentir falta deste lugar. Foi aqui que redescobri o que realmente importa na vida. Sofia pegou na mão de Ricardo, Inês fazendo o mesmo do outro lado. Não importa onde estejamos, disse Sofia, com uma sabedoria para além dos seus anos. Desde que estejamos juntos, estamos em casa. Chico observou a cena com um nó na garganta. Em todos os seus anos como detetive, nunca tinha testemunhado um vínculo tão puro e genuíno. Vamos, disse ele, finalmente, gentilmente. Temos um longo caminho pela frente, mas já não estão sozinhos nesta jornada. Enquanto o grupo peculiar deixava o armazém abandonado e entrava na noite da cidade, uma sensação de antecipação pairava no ar. O futuro era incerto, cheio de desafios e perigos potenciais. Mas também havia esperança. Esperança por justiça, por redenção e por um novo começo. Ricardo Teixeira, o magnata caído, 2 crianças de rua resilientes e um detetive determinado. Uma família improvável, unida pelo destino e pela adversidade. Juntos, eles estavam prestes a enfrentar o mundo e a recuperar o que lhes fora roubado. A verdadeira batalha estava apenas a começar. A suíte do hotel no Parque das Nações era um contraste gritante com o armazém abandonado, que Ricardo, Sofia e Inês tinham chamado de lar nas últimas semanas. Chico tinha escolhido um lugar discreto, mas confortável, onde pudessem reagrupar-se e planear os seus próximos passos. Ricardo, agora barbeado e a usar roupas limpas, parecia mais o CEO que outrora fora. Sentado na sua cadeira de rodas junto à janela, contemplava a cidade lá fora, a sua mente um turbilhão de pensamentos. Sofia e Inês, empoleiradas no sofá, ainda de olhos arregalados com o luxo súbito à sua volta. Chico andava de um lado para o outro, o rosto concentrado. Ok, começou Chico, parando no meio da sala. Precisamos de um plano sólido. A Isabel tem a vantagem agora, mas nós temos o elemento surpresa. Ricardo assentiu, virando-se para o grupo. Primeiro, precisamos de provas sólidas. A minha palavra contra a da Isabel não será suficiente, especialmente se ela convenceu o conselho de que estou mentalmente inapto. E os documentos que o Dr. Mendes me deu? Perguntou Chico, abrindo o seu portátil. Temos registros das suas comunicações com a Isabel, detalhes sobre as drogas usadas. É um começo, Ricardo concordou. Mas precisamos de mais. A Isabel é inteligente, terá coberto os seus rastros com cuidado. Sofia, que tinha estado a ouvir atentamente, falou. E se conseguíssemos que a Isabel confessasse? Como nos filmes. Chico olhou para a menina, um sorriso a formar-se no seu rosto. Sabes que essa não é uma má ideia, se conseguíssemos gravar a Isabel a admitir o seu envolvimento. Mas como? Perguntou Inês, a voz a transbordar de curiosidade. Ela não vai simplesmente contar a verdade a qualquer um, pois não? Ricardo franziu o sobrolho, a pensar. Talvez não a qualquer um. Mas e se fosse alguém em quem ela confia? Alguém que ela pensa que está do seu lado? Os olhos de Chico iluminaram-se de compreensão. O Dr. Mendes. Ele já está a cooperar conosco. Se conseguíssemos convencê-lo a usar um microfone... Isso seria arriscado, advertiu Ricardo. Se a Isabel descobrir, é um risco que temos de correr, disse Chico, firmemente. É a nossa melhor hipótese de prova irrefutável. Enquanto elaboravam os detalhes desse plano, do outro lado da cidade, Isabel Castro sentava-se no seu escritório na Teixeira Inovação, a saborear a sua aparente vitória. Senhores, disse ela, dirigindo-se a um grupo de executivos reunidos na sua sala de conferências. Tenho o prazer de anunciar que a nossa nova linha de produtos está pronta para ser lançada.
O Ricardo ficaria orgulhoso de ver como mantivemos a empresa a funcionar sem problemas na sua ausência. João Vieira, o COO e melhor amigo de Ricardo, observava Isabel com uma mistura de admiração e suspeita. Isabel, não achas que devíamos esperar pelo regresso do Ricardo antes de tomar decisões tão grandes? Isabel deu a João um olhar frio. João, já falamos sobre isto. Os médicos disseram que a recuperação do Ricardo será longa e incerta. Não podemos deixar a empresa no limbo. João assentiu relutantemente, mas a semente da dúvida já estava plantada na sua mente. Após a reunião, Isabel retirou-se para o seu escritório particular. Assim que a porta se fechou, a sua fachada polida e profissional desmoronou-se. Ela agarrou no seu telemóvel, marcando um número familiar. Doutor. Mendes sibilou ela assim que a chamada foi atendida. Precisamos de falar. Agora. De volta ao hotel, o plano estava a tomar forma. Chico tinha contactado o Dr. Mendes, que, movido pela culpa e pelo medo, concordou em cooperar. Ok, disse Chico, desligando o telemóvel. O Mendes está dentro. Ele vai encontrar-se com a Isabel amanhã, a usar um microfone que eu vou fornecer. Ricardo assentiu, uma mistura de alívio e apreensão no seu rosto. E as meninas? Não as podemos envolver nisto. É demasiado perigoso. Sofia e Inês trocaram olhares de protesto, mas Chico falou antes que elas pudessem objetar. Concordo. Tenho uma amiga, a Luísa, uma assistente social. Ela pode tomar conta delas enquanto tratamos disto. As meninas começaram a protestar em voz alta, mas Ricardo levantou uma mão, silenciando-as gentilmente. Meninas, sei que querem ajudar, e já ajudaram mais do que imaginam. Mas isto é algo que os adultos têm de tratar. Sofia, sempre a mais vocal, cruzou os braços. Mas e se algo correr mal? E se precisarem de nós? Ricardo sorriu, estendendo a mão para pegar nas mãos das meninas. Vocês já me salvaram uma vez. Agora é a minha vez de vos proteger. Prometo que, assim que isto acabar, estaremos juntos novamente. Somos uma família, lembram-se? As palavras de Ricardo pareceram acalmar as meninas, embora a preocupação ainda pairasse nos seus olhos. Chico observou a interação com uma mistura de admiração e preocupação. O vínculo entre Ricardo e as meninas era forte, mas também complicava as coisas. Ele fez uma nota mental para garantir que, independentemente do resultado, as meninas seriam protegidas. Muito bem, disse Chico, regressando ao assunto principal. Enquanto o Mendes está a recolher provas, precisamos de preparar o nosso próximo passo. Ricardo, assim que tivermos a prova, precisa de estar pronto para fazer uma aparição surpresa na Teixeira Inovação. Ricardo assentiu, a determinação a brilhar nos seus olhos. Estou pronto. É a altura de a Isabel enfrentar as consequências das suas ações. O resto da noite foi passado a refinar o plano. Chico trabalhou na sua rede de contactos, garantindo apoio legal e mediático para quando a história arrebentasse. Ricardo reviu documentos da empresa, recordando detalhes cruciais necessários para recuperar o controlo. Sofia e Inês, embora relutantes em ficar de lado, contribuíram com as suas próprias ideias, muitas surpreendentemente perspicazes. A sua perspectiva única da rua oferecia ângulos que os adultos não tinham considerado. Com o avançar da noite, a atmosfera na suíte estava carregada de uma antecipação tensa. Todos sabiam que os dias seguintes seriam críticos, determinando não só o futuro da Teixeira Inovação, mas também o destino desta família improvisada. Ricardo olhou para o grupo reunido à sua volta, sentindo uma onda de emoção. Apenas algumas semanas antes, ele estava sozinho, confuso e descartado num beco. Agora, estava rodeado de pessoas que genuinamente se importavam, prontas para lutar ao seu lado. Obrigado, disse ele, suavemente, a voz pesada de emoção. A todos vós, não importa o que aconteça amanhã, saibam que já me deram algo que eu pensava ter perdido para sempre. Esperança. Chico sorriu,
colocando uma mão tranquilizadora no ombro de Ricardo. Sofia e Inês correram para um abraço, os seus pequenos braços a envolverem-no protetoramente. Enquanto o grupo se preparava para a noite, cada um perdido nos seus próprios pensamentos e preocupações. Uma coisa era clara: amanhã seria o dia em que tudo mudaria. O confronto final estava prestes a começar, e os riscos nunca tinham sido tão altos. A madrugada rompeu com uma tensão palpável no ar. Chico chegou à suíte do hotel cedo, a carregar uma pasta com equipamento de vigilância. Ricardo já estava de pé, os seus olhos a refletir uma mistura de determinação e ansiedade. "Bom dia", saudou Chico, colocando a pasta na mesa. "Pronto para começar?" Ricardo assentiu, manobrando a sua cadeira de rodas para mais perto. "Mais do que pronto. O que temos?" Chico abriu a pasta, revelando uma coleção de dispositivos sofisticados: microfones escondidos, câmaras em miniatura, gravadores de alta definição. O melhor que o dinheiro pode comprar. Enquanto Chico explicava como cada dispositivo funcionava, Sofia e Inês emergiram do quarto, de olhos arregalados de curiosidade. "Uau!" exclamou Inês, maravilhada com o equipamento. "É como nos filmes de espiões." Sofia, mais pragmática, franziu o sobrolho. "Como é que vamos usar tudo isto?" Chico sorriu, apreciando o entusiasmo das meninas. "Bem, o plano principal ainda é que o Dr. Mendes use um microfone escondido quando se encontrar com a Isabel. Mas precisamos de mais do que isso. Precisamos de construir um caso sólido como uma rocha." Ricardo inclinou-se para a frente, a sua mente analítica a entrar em ação. "Certo. Então, além da conversa com a Isabel, o que mais precisamos?" "Registros financeiros", respondeu Chico prontamente. "Transferências suspeitas, negócios não autorizados, qualquer coisa que mostre que a Isabel agiu por ganho pessoal, não pelo da empresa." Sofia pigarreou. Eu posso ajudar com isso." Todos os olhos se viraram para ela, surpresos. Sofia continuou, um pouco hesitante. "A viver na rua, aprende-se a observar, a notar detalhes. Talvez eu pudesse... Bem, eu podia dar uma olhada nos escritórios da Teixeira Inovação, ver se encontro alguma coisa útil." Ricardo abanou imediatamente a cabeça. "Absolutamente não. Isso é demasiado perigoso." Mas Chico parecia pensativo. "Na verdade, isso podia funcionar. A Sofia é pequena, ágil, podia entrar em lugares onde nós não conseguimos sem levantar suspeitas." Não insistiu Ricardo. "Não vou pôr as meninas em perigo." Inês, que tinha estado calada até então, falou. "Senhor Ricardo, nós queremos ajudar. Isto também é a nossa família agora, lembra-se?" Ricardo olhou para as duas meninas, o coração a apertar-se. Sabia que elas eram capazes, que tinham sobrevivido por conta própria, mas a ideia de as arriscar. Chico pôs uma mão no ombro de Ricardo. "Faremos isso em segurança. A Sofia não estará sozinha. Eu estarei por perto, a vigiá-la. E vamos equipá-la com um dos nossos dispositivos de comunicação." Após vários minutos de debate acalorado, Ricardo finalmente cedeu, embora relutantemente. O plano estava traçado. Enquanto o Dr. Mendes se encontrava com Isabel, Sofia, discretamente acompanhada por Chico, entraria nos escritórios da Teixeira Inovação para procurar provas físicas. As horas seguintes foram passadas em preparação meticulosa. Chico treinou Sofia sobre como usar os aparelhos de vigilância, enquanto Ricardo instruía ambas as meninas sobre a disposição da empresa e onde procurar documentos importantes. "Lembrem-se", sublinhou Ricardo, "estão à procura de qualquer coisa fora do normal. Contratos não autorizados, relatórios financeiros adulterados, e-mails suspeitos." Sofia assentiu seriamente, absorvendo cada palavra. Inês, embora não participasse diretamente na missão, estava igualmente alerta, determinada a ajudar de qualquer forma que pudesse. Entretanto, do outro lado da cidade, o Dr. Mendes preparava-se nervosamente para a sua reunião. O pequeno microfone escondido na sua lapela parecia pesar 1 tonelada.
Na sede da Teixeira Inovação, Isabel passeava pelo seu escritório, a sua calma exterior mal disfarçando a agitação interna. Ela sabia que estava perto de solidificar o seu controle sobre a empresa, mas a ausência contínua de Ricardo corroía-a. O plano foi posto em marcha ao meio-dia. Chico e Sofia, passando-se por pai e filha a fazer uma visita à empresa, entraram na Teixeira Inovação. Inês ficou para trás no hotel com Ricardo, a monitorizar as comunicações através de um sistema seguro que Chico tinha montado. Com a sua pequena estatura e ar inocente, Sofia deslizou pelos corredores despercebida, os seus olhos aguçados a captar cada detalhe. Os seus dedos ágeis capturaram discretamente documentos com uma câmara em miniatura escondida num broche. Chico, mantendo uma distância segura, guiava Sofia através de um auricular quase invisível. Ótimo trabalho, Sofia. Agora vira à esquerda no próximo corredor. O escritório da Isabel deve ser a terceira porta à direita. Sofia seguiu as instruções, o coração a bater com força, mas as mãos firmes. Os seus anos na rua tinham-na ensinado a manter a calma sob pressão. Entretanto, no escritório de Isabel, o Dr. Mendes chegou, o rosto uma máscara de confiança forçada. — Ah, doutor! Saudou Isabel. O seu sorriso nunca a chegara aos olhos. Ainda bem que pôde vir com tão pouca antecedência. — Claro! Isabel respondeu Mendes, agudamente consciente do microfone. — Sobre o que queria falar? Isabel inclinou-se, baixando a voz. — Precisamos de discutir o Ricardo. Estou preocupada que alguém possa estar a investigar o seu desaparecimento. De volta ao hotel, Ricardo e Inês ouviam atentamente a conversa transmitida. Ricardo sentiu uma onda de fúria pela falsa preocupação de Isabel, mas forçou-se a manter a calma. Entretanto, Sofia conseguiu entrar no escritório de Isabel, aproveitando um momento em que a secretária se ausentou. Com as mãos trêmulas, mas determinadas, ela vasculhou gavetas, fotografando tudo o que parecia importante. — Bom trabalho! Sofia soou a voz de Chico no seu auricular. — Agora, cuidado ao sair. A Isabel e o Mendes estão a voltar. Sofia congelou por um momento, depois rapidamente pôs tudo de volta no lugar e escondeu-se atrás de uma cortina pesada. O seu coração batia com força quando a porta se abriu e Isabel entrou, seguida pelo Dr. Mendes. — Então, está resolvido, dizia Isabel. Mantenha a história sobre a condição mental do Ricardo. Não nos podemos dar ao luxo de levantar suspeitas agora. Mendes assentiu nervosamente. — E quanto ao que lhe fizemos? E se alguém descobrir? Isabel riu friamente. — Ninguém vai descobrir, doutor. O Ricardo está fora de cena e, em breve, a Teixeira Inovação será inteiramente minha. Sofia mal ousava respirar no seu esconderijo, ciente de que estava a testemunhar uma confissão crucial. Ela rezou para que o microfone estivesse a captar cada palavra claramente. Depois do que pareceu uma eternidade, Isabel e o Dr. Mendes finalmente saíram do escritório. Sofia esperou mais alguns minutos antes de sair de trás da cortina, as pernas a tremer de adrenalina. Consegui, sussurrou ela para o microfone. — Acho que temos o que precisávamos. Chico respondeu imediatamente. — Excelente trabalho, Sofia. Agora sai daí. Encontra-me no local combinado. Enquanto Sofia saía cuidadosamente do edifício, Ricardo e Inês aplaudiam silenciosamente de volta ao hotel. As peças do puzzle estavam a encaixar-se. Horas mais tarde, todos estavam reunidos na suíte do hotel, enquanto Chico revia as provas recolhidas. — Isto é incrível, murmurou ele, examinando os documentos que Sofia tinha fotografado e ouvindo as gravações. Temos mais do que suficiente para derrubar a Isabel e expor tudo. Ricardo olhou para Sofia e Inês, o orgulho e a gratidão a brilhar nos seus olhos. Vocês as duas foram incríveis. Não sei como vos agradecer. Sofia sorriu, pela primeira vez, parecendo ter a sua idade real. Somos uma família, lembra-se? É o que as famílias fazem. Inês assentiu vigorosamente.
Exatamente. Ninguém se mete com a nossa família. Chico observou a cena com um sorriso. Bem, família, disse ele, chamando a atenção de todos. Acho que é a altura de planearmos o golpe final. A Isabel não vai saber o que a atingiu. Enquanto o grupo começava a delinear o seu próximo passo, uma sensação de esperança e determinação encheu o ar. A verdade estava prestes a vir à tona, e a justiça seria servida. Para Ricardo, Sofia e Inês, era mais do que apenas recuperar uma empresa. Era sobre proteger a sua nova família e construir um futuro juntos. O sol mal tinha nascido quando a suíte do hotel já fervilhava de atividade. Chico, Ricardo, Sofia e Inês estavam reunidos à volta da mesa da sala, papéis espalhados por todo o lado, chávenas de café meio vazias a testemunhar uma longa noite de planeamento. Ok, vamos rever o plano mais uma vez, disse Chico, a voz rouca de fadiga, mas os olhos a brilhar de determinação. Ricardo, farás a tua entrada na reunião do conselho agendada para as 10 da manhã. Eu estarei lá como teu conselheiro legal. Ricardo assentiu, ajustando-se na sua cadeira de rodas. Entendido. E as provas? Estão todas aqui, interveio Sofia, segurando uma pasta grossa. Documentos financeiros, e-mails impressos, as gravações, tudo organizado e pronto. Chico sorriu, mais uma vez impressionado com a eficiência da jovem. Excelente trabalho, Sofia. Isto vai ser crucial. Inês, que estava a montar kits de primeiros socorros improvisados por sua própria insistência, levantou o olhar. E a imprensa? Não devíamos dizer-lhes também? Chico franziu o sobrolho, a considerar. É um bom ponto, Inês. Mas temos de ter cuidado. Se a notícia vazar antes, a Isabel pode antecipar-se. Ricardo bateu com os dedos na mesa, pensativo. E se tivermos alguém de confiança nos média, pronto para tornar tudo público assim que dermos o sinal? Teresa disse Chico de repente. Ela tem contactos nos média. Posso pedir-lhe para alinhar as coisas nos bastidores. Enquanto Chico fazia a chamada para Teresa, Ricardo virou-se para as meninas. Sofia e Inês, vocês as duas foram incríveis, mas quero que entendam que o que vem a seguir pode ser perigoso. Não tem de estar lá. Sofia cruzou os braços, a sua expressão determinada. De maneira nenhuma. Chegamos até aqui juntos, vamos terminar isto juntos. Inês assentiu veementemente. É isso mesmo, somos uma equipa agora. Ricardo sentiu o coração encher-se de orgulho e preocupação. Aquelas meninas, que já tinham passado por tanto, estavam prontas para arriscar tudo por ele. Era uma responsabilidade que ele não tomava de ânimo leve. Chico terminou a sua chamada, regressando ao grupo com uma expressão séria. Pessoal, temos um problema. A Teresa acabou de me dar uma informação preocupante. Todos se viraram para ele, a tensão espessa no ar. Parece que há outra pessoa envolvida nesta conspiração, continuou Chico. Alguém dentro da empresa. Alguém próximo do Ricardo. Ricardo sentiu o estômago dar um nó. Quem? Chico hesitou por um momento. João Vieira. O teu CEO e melhor amigo. Um silêncio ensurdecedor seguiu-se. Ricardo fechou os olhos, a dor da traição gravada no seu rosto. Sofia instintivamente pousou uma mão reconfortante no seu ombro. Como é que a Teresa descobriu? Perguntou finalmente Ricardo, a voz a tremer. Ela descobriu e-mails, explicou Chico, comunicações entre o João e a Isabel a discutir o plano. Aparentemente, o João estava infeliz há algum tempo, sentia-se desvalorizado. Ricardo abanou a cabeça, incrédulo. Todos aqueles anos, eu pensei que éramos como irmãos. Inês, a sua jovem mente a lutar para compreender a profundidade da traição adulta, perguntou suavemente. O que é que isso significa para o nosso plano? Chico respirou fundo. Significa que temos de ser ainda mais cuidadosos. O João conhece o Ricardo tão bem como a Isabel. Pode antecipar os nossos movimentos. Sofia, sempre à prática, já estava a reorganizar os documentos.
Precisamos de incluir as provas contra o João no dossiê. Isso torna o nosso caso ainda mais forte. Ricardo assentiu lentamente, recompondo-se. A Sofia tem razão. Isto não muda o nosso objetivo. Apenas aumenta os riscos. Chico passeava pela sala, a sua mente a girar. Muito bem, novo plano. Ricardo, em vez de irmos diretos para a sala de reuniões, vamos passar primeiro pelo escritório do João. Apanhá-lo de surpresa, confrontá-lo com as provas. Se conseguirmos que ele confesse, ou melhor ainda, que se vire contra a Isabel, teremos uma vantagem ainda maior. Ricardo considerou por um momento antes de concordar. É arriscado, mas pode funcionar. O João sempre cedeu sob pressão. As horas seguintes foram um frenesim de atividade. Chico e Ricardo refinaram a sua estratégia, ensaiando vários cenários. Sofia e Inês organizaram as provas, criando um ficheiro separado, visando especificamente o João. Enquanto trabalhavam, Ricardo não pôde deixar de notar como as meninas se tinham tornado integrais. Sofia, com as suas observações perspicazes e atenção ao detalhe, apanhava nuances que os adultos não viam. Inês, com a sua empatia natural, oferecia insights sobre as motivações das pessoas. À medida que a hora do confronto se aproximava, a tensão na sala era palpável. Chico fez uma verificação final do equipamento. Microfones escondidos, câmaras discretas, tudo pronto para capturar quaisquer reações ou confissões incriminatórias. Ricardo, a endireitar a gravata e a sentar-se na sua cadeira de rodas, olhou para o grupo. Não importa o que aconteça hoje, disse ele, a voz embargada pela emoção. Quero que todos saibam o quanto significam para mim. Há umas semanas eu estava sozinho e perdido. Agora tenho uma família. Pessoas pelas quais vale a pena lutar. Sofia e Inês correram para o abraçar, as suas pequenas formas a rodeá-lo protetoramente. Chico observou com um sorriso suave, sentindo-se privilegiado por testemunhar tal momento. Está na hora, anunciou Chico, em voz baixa, verificando o seu relógio. Eles separaram-se, trocando olhares determinados. Ricardo respirou fundo, firmando-se. Vamos a isto. Ao saírem da suíte do hotel, cada um carregava não só a prova física da sua investigação, mas também o peso das esperanças e sonhos uns dos outros. Eles não iam apenas recuperar uma empresa, estavam a lutar por um futuro, por justiça e pela família que se tinham tornado. O sol da manhã banhava a cidade em luz dourada, enquanto o carro de Chico se dirigia para a Teixeira Inovação. Dentro do veículo, o silêncio era pesado de antecipação. Ricardo olhou pela janela, absorvendo o horizonte familiar do edifício da sua empresa a aproximar-se. Era a hora do confronto final. Hora de recuperar não apenas a sua empresa, mas a sua vida. E com a sua nova família ao seu lado, Ricardo Teixeira sentiu-se verdadeiramente invencível pela primeira vez em muito tempo. O elevador subiu silenciosamente para o andar executivo da Teixeira Inovação, transportando Ricardo, Chico, Sofia e Inês em direção ao confronto inevitável. Ricardo, na sua cadeira de rodas, sentia o coração a bater com força. As meninas, uma de cada lado, seguravam as suas mãos com força, oferecendo apoio silencioso. As portas deslizaram abertas no andar executivo e o grupo foi recebido com olhares chocados e sussurros frenéticos. A notícia da chegada de Ricardo espalhou-se como fogo e os funcionários reuniram-se no corredor, incrédulos. Chico liderou o caminho para o escritório de João Vieira. No entanto, antes que chegassem, a porta da sala de reuniões abriu-se abruptamente. Isabel saiu, o rosto uma máscara de incredulidade ao ver Ricardo. — Ricardo! — ofegou ela, a voz a tremer ligeiramente. — Como? O que está a acontecer? Ricardo fixou os olhos na sua esposa, um turbilhão de memórias e emoções contraditórias a passar pelo seu olhar. — Olá, Isabel. Temos muito que falar.
Nesse momento, João apareceu atrás de Isabel, o rosto a empalidecer ao ver Ricardo. Meu Deus! Ricardo, estás vivo! A tensão no corredor era palpável. Os funcionários estavam paralisados, a observar a cena a desenrolar-se à sua frente, como se em câmara lenta. Talvez devêssemos continuar esta conversa em privado, sugeriu Chico, a voz calma, mas firme. Isabel, recuperando a compostura, assentiu rigidamente. Sim, claro. Por favor, entrem. O grupo entrou na sala de reuniões, onde os membros do conselho esperavam, atônitos. Ricardo manobrou a sua cadeira de rodas para a cabeceira da mesa, Sofia e Inês a ladeá-lo protetoramente. Senhoras e senhores do conselho, começou Ricardo, a voz a ganhar força. Peço desculpa por interromper, mas temos assuntos urgentes a discutir. Isabel e João trocaram olhares nervosos, posicionando-se do lado oposto da mesa. Ricardo, tentou Isabel, o tom conciliador. Deves estar confuso. Tivemos de tomar algumas decisões difíceis enquanto estavas indisposto. Ricardo levantou uma mão, silenciando-a. Não estou confuso, Isabel. Estou perfeitamente lúcido. E sei exatamente o que tu e o João fizeram. João deu um passo à frente, a sua expressão uma mistura de medo e desafio. Ricardo, meu amigo, não entendes. Fizemos o que era melhor para a empresa. Melhor para a empresa? Repetiu Ricardo, a voz cheia de incredulidade. Drogar-me, abandonar-me num beco, tomar o controle da minha empresa. Era essa a vossa ideia do melhor? Os membros do conselho ofegaram em uníssono, olhares de choque e horror a ondular pela sala. Chico abriu a sua pasta e começou a distribuir documentos. Temos aqui provas detalhadas da conspiração, registros financeiros alterados, e-mails incriminatórios, depoimentos de testemunhas. Tudo. Isabel e João empalideceram visivelmente, trocando olhares de pânico. Isto é ridículo, tentou Isabel, a fingir. Estas acusações são absurdas. O Ricardo claramente não está no seu perfeito juízo. Sofia deu um passo à frente, o seu pequeno corpo a tremer de raiva. Parem de mentir! Nós cuidamos do Sr. Ricardo depois de o abandonarem. Vimos como ele melhorou assim que as drogas passaram. A sala caiu em silêncio absoluto. Todos os olhos na corajosa menina a enfrentar os poderosos executivos. Comovido pela defesa feroz de Sofia, Ricardo colocou gentilmente uma mão no seu ombro antes de se virar novamente para Isabel e João. Acabou. A verdade veio à tona. Confessem agora, e talvez possamos resolver isto sem envolver as autoridades. João, visivelmente abalado, parecia que ia falar, mas Isabel cortou-o bruscamente. Não digas nada, João. Eles estão a fazer bluff. Foi então que Inês, que tinha estado a observar cuidadosamente, notou algo. Senhor Ricardo, sussurrou ela, puxando-lhe a manga. Olhe para as mãos deles. Ricardo seguiu o olhar de Inês e sentiu o coração afundar. Isabel e João, aparentemente sem se aperceberem, tinham entrelaçado os dedos, agarrando as mãos um do outro para conforto mútuo. A realização atingiu-o como um raio. Vocês os dois, começou ele, a voz a falhar. Não foi só pela empresa, pois não? Vocês estão juntos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel e João olharam um para o outro, a culpa estampada nos seus rostos. Ricardo, disse finalmente João, a voz a tremer. Nunca quisemos que fosse assim. Simplesmente aconteceu. Isabel, sentindo que a situação estava a sair do controlo, mudou de tática. Sim, Ricardo, o João e eu apaixonamo-nos, mas isso não tem nada a ver com a empresa. Tudo o que fizemos foi pela Teixeira Inovação. Ricardo sentiu uma onda de náusea enquanto Isabel falava. Anos de amizade, confiança e amor. Tudo destruído num único momento. Chico, sentindo que Ricardo estava à beira de um colapso emocional, interveio. Senhoras e senhores do conselho, como podem ver, temos uma situação grave.
recomendo que suspendamos imediatamente Isabel Castro e João Vieira das suas posições, enquanto se aguarda uma investigação completa. Os membros do Conselho, ainda a recuperar das revelações, começaram a acenar em concordância. Isabel, a ver o seu império desmoronar-se à sua volta, fez uma última tentativa desesperada. Não podem fazer isto. Eu sou a CEO agora. Eu salvei esta empresa. Ricardo, recuperando a compostura, olhou Isabel diretamente nos olhos. Não, Isabel. Não salvaste nada. Traíste tudo o que construímos juntos. Por poder, por ganância e por luxúria. Nesse momento, as portas da sala de reuniões abriram-se e 2 agentes da polícia entraram, liderados por Teresa. Isabel Castro e João Vieira anunciou um dos agentes. Estão presos por fraude, conspiração e tentativa de homicídio. Enquanto Isabel e João eram escoltados para fora, Ricardo sentiu uma mistura de alívio e profunda tristeza. O pesadelo tinha acabado, mas a um custo emocional imenso. Sofia e Inês aproximaram-se, abraçando Ricardo silenciosamente. Chico colocou uma mão no seu ombro, oferecendo apoio silencioso. Olhando para a sua nova família improvisada, Ricardo sentiu, pela primeira vez em muito tempo, um vislumbre de esperança. O caminho à frente seria desafiador, mas ele já não estava sozinho. A verdade tinha vindo à tona e, com ela, a oportunidade de um novo começo. As semanas que se seguiram às dramáticas revelações na Teixeira Inovação foram um turbilhão de processos legais, reuniões intermináveis e intensa cobertura mediática. Ricardo Teixeira, outrora considerado mentalmente inapto, estava agora no centro de uma das maiores histórias corporativas do ano. A sala de audiências do Tribunal da Relação de Lisboa estava lotada no dia em que Isabel, João e o Dr. Mendes foram a julgamento. Ricardo sentou-se na primeira fila com Sofia e Inês ao seu lado, as suas pequenas mãos a segurar as dele em apoio silencioso. Chico estava por perto, o rosto firme com determinação profissional. Quando Isabel entrou, escoltada por guardas, os seus olhares encontraram-se brevemente. Ricardo sentiu uma pontada de dor ao ver a mulher que outrora amara, agora uma estranha fria e calculista. Isabel desviou o olhar primeiro, a sua postura rígida a atrair uma mistura de desafio e medo. João foi o seguinte, parecendo uma versão oca do homem confiante que Ricardo outrora considerara o seu melhor amigo. Os seus olhos estavam baixos, evitando o contacto com todos na sala. O Dr. Mendes entrou por último, a tremer visivelmente. Ao contrário dos outros dois, o seu rosto estava marcado por um remorso genuíno. O procurador apresentou o caso com uma precisão implacável, detalhando a elaborada conspiração para remover Ricardo do poder e tomar o controle da Teixeira Inovação. As provas eram esmagadoras, e-mails incriminatórios, registros financeiros adulterados e as gravações condenatórias obtidas por Chico e pelas meninas. Quando chegou a vez de Ricardo testemunhar, ele manobrou a sua cadeira de rodas para a tribuna das testemunhas, sentindo o peso de cada olhar na sala. Senhor, Teixeira, começou o procurador. Pode dizer-nos, por suas próprias palavras, o que aconteceu na noite em que foi abandonado? Ricardo respirou fundo, o seu olhar a varrer a sala antes de se fixar em Isabel e João. Lembro-me de estar em casa, a discutir com a Isabel sobre a empresa. O João também estava lá. Lembro-me de me sentir tonto, confuso. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi a Isabel a acenar ao João, que segurava uma seringa. A sala de audiências irrompeu em murmúrios chocados. O juiz bateu com o martelo, pedindo ordem. E depois, o que aconteceu, Sr. Teixeira? Acordei num beco, sozinho, confuso e incapaz de me lembrar quem era, continuou Ricardo, a voz embargada pela emoção da memória. Se não fosse pela Sofia e pela Inês, 2 jovens corajosas que me encontraram e cuidaram de mim, eu poderia ter morrido ali mesmo. Ao ouvir os seus nomes, Sofia e Inês endireitaram-se um pouco.
o orgulho a brilhar nos seus olhos. O julgamento prosseguiu com depoimentos de funcionários da Teixeira Inovação, peritos médicos e, crucialmente, do Dr. Mendes, que concordou em testemunhar em troca de uma pena reduzida. Finalmente, após dias de argumentos e deliberações, o veredicto foi anunciado. Isabel e João foram considerados culpados de todas as acusações: conspiração, fraude, tentativa de homicídio e vários crimes corporativos. O Dr. Mendes, devido à sua cooperação, recebeu uma sentença mais leve, mas ainda enfrentava anos de prisão e a perda da sua licença médica. Enquanto Isabel era levada, ela olhou para Ricardo uma última vez. Por um breve segundo, ele vislumbrou um lampejo de algo: arrependimento, remorso. Desapareceu rapidamente, substituído pela máscara fria que ela usara durante todo o julgamento. João, por outro lado, parecia completamente destroçado. Antes de ser escoltado para fora, virou-se para Ricardo. "Desculpa", disse ele, a voz mal audível. Eu sinto muito mesmo, Ricardo." Ricardo não respondeu. As palavras pareciam inadequadas perante uma traição tão profunda. Ao sair do tribunal, Ricardo foi recebido por uma multidão de repórteres. Flashes de câmaras e perguntas gritadas rodeavam-no. Chico guiou-o rapidamente através da multidão, com Sofia e Inês a formar um escudo protetor aos seus lados. De volta aos escritórios da Teixeira Inovação, Ricardo enfrentou a sua próxima batalha: recuperar o controle da sua empresa. O conselho estava em caos, os acionistas estavam ansiosos e os funcionários estavam desorientados após semanas de incerteza. Sr. Teixeira abordou hesitantemente um membro do conselho durante uma reunião de emergência. "Compreendemos que passou por uma provação terrível, mas a empresa precisa de uma liderança estável agora. Sente-se. Sente-se capaz de reassumir o comando?" Ricardo olhou ao redor da mesa, vendo rostos ansiosos e preocupados. Sentiu o peso da responsabilidade, não apenas pelos empregos e futuros de milhares de funcionários, mas pelo legado que tinha construído. "Sim", respondeu ele, firmemente. "Estou mais do que capaz, e tenho uma nova perspectiva sobre o que realmente importa." Nos dias que se seguiram, Ricardo trabalhou incansavelmente para estabilizar a empresa. Reuniu-se com funcionários, tranquilizou investidores e começou a implementar mudanças para tornar a Teixeira Inovação mais transparente e eticamente orientada. Sofia e Inês eram presenças constantes, muitas vezes a observar das laterais das reuniões, oferecendo sorrisos encorajadores sempre que Ricardo parecia cansado. A sua própria presença era um lembrete contínuo do que era verdadeiramente importante. Uma noite, após um longo dia de conferências, Ricardo encontrou as meninas a dormir profundamente no sofá do seu escritório. Ele sorriu gentilmente, cobrindo-as com o seu casaco. Chico entrou silenciosamente, absorvendo a cena. "Elas realmente se apegaram a si", observou ele. Ricardo assentiu, a sua expressão a suavizar-se. "E eu a elas. Não sei o que teria feito sem elas, sem todos vocês." Chico pousou uma mão tranquilizadora no ombro de Ricardo. "Você é um homem forte, Ricardo. Superou uma traição inimaginável e está a reconstruir não só a sua empresa, mas a sua vida." Às vezes, admitiu Ricardo, suavemente, "a dor dessa traição parece insuportável. A Isabel, o João, eles eram a minha família." "E agora tem uma nova família", respondeu Chico, gesticulando em direção às meninas adormecidas. "Uma que o escolheu, que lutou por si." Ricardo sentiu lágrimas a brotar nos seus olhos. "Tem razão, e vou passar o resto da minha vida a garantir que elas saibam o quanto significam para mim." Enquanto os dois homens observavam as meninas a dormir pacificamente, havia uma sensação de que, apesar de todas as dificuldades e traições, algo precioso tinha nascido desta provação. Uma família improvável, unida pela adversidade e fortalecida pelo amor e lealdade mútuos. Ricardo sabia que o caminho à frente ainda seria desafiador.
Reconstruir a confiança na empresa e na sua vida pessoal levaria tempo. Mas, ao olhar para Sofia e Inês, sentiu pela primeira vez em muito tempo uma esperança genuína no futuro. A justiça fora feita, as consequências enfrentadas. Agora era tempo de curar, de reconstruir e, acima de tudo, de valorizar a família que encontrara nas circunstâncias mais improváveis. A sala do Tribunal de Família estava decorada com desenhos coloridos e fotos de famílias sorridentes. Ricardo Teixeira ajustou a sua gravata nervosamente, enquanto Sofia e Inês, a usar os seus melhores vestidos, seguravam as suas mãos. Chico estava ao lado deles, um sorriso encorajador no rosto. Senhor Teixeira começou a juíza, a espreitar por cima dos óculos, entendo que deseja adotar a Sofia e a Inês. Dada a natureza invulgar desta situação, conduzimos uma investigação completa sobre as suas circunstâncias. Ricardo assentiu, sentindo o coração acelerar. As últimas semanas tinham sido uma montanha-russa emocional de papelada e entrevistas, mas nada importava mais para ele do que oficializar o vínculo que formara com as duas meninas que lhe tinham salvo a vida. A juíza continuou, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Devo dizer, Sr. Teixeira, que raramente encontro um caso tão claro de uma família que pertence junta. É com grande prazer que aprovo esta adoção. A sala explodiu de alegria. Sofia e Inês saltaram das suas cadeiras, atirando os braços ao redor de Ricardo com toda a sua força. Chico aplaudiu, lágrimas não derramadas a brilhar nos seus olhos. Parabéns, família Teixeira, disse a juíza, entregando a papelada oficial. São agora oficialmente uma família. Ao sair do tribunal, Ricardo sentiu-se mais leve do que em anos. Sofia e Inês saltitavam à frente, já a discutir animadamente como decorar os seus novos quartos. Então, pai, disse Sofia, testando a nova palavra com um sorriso tímido. O que fazemos agora? Ricardo sentiu o coração encher-se ao ouvir pai. Bem, minhas queridas, agora celebramos. E depois, bem, temos um mundo para mudar. Nas semanas que se seguiram, a outrora fria quinta em Sintra encheu-se de vida nova. Os quartos foram pintados em cores vivas, o riso ecoava pelos corredores e o cheiro a bolinhos caseiros, graças às aventuras de Inês na cozinha, pairava frequentemente no ar. Para Ricardo, no entanto, a verdadeira transformação estava a acontecer no seu coração. Cada sorriso de Sofia, cada abraço de Inês curava um pouco mais das feridas deixadas pela traição de Isabel e João. Uma noite, enquanto a recém-formada família jantava com Chico, agora um convidado frequente, Ricardo partilhou uma ideia que vinha a contemplar. Meninas, Chico começou ele, pousando o garfo. Tenho pensado muito na nossa jornada, em como nos encontramos, e não consigo deixar de pensar em todas as outras crianças por aí, como vocês já foram, sem casa, sem esperança. Sofia e Inês trocaram um olhar, os seus olhos cheios de compreensão. Ricardo continuou, a voz a ganhar entusiasmo. Quero usar os recursos da Teixeira Inovação para fazer a diferença. Estou a pensar em iniciar uma fundação focada em ajudar crianças sem abrigo. Chico assentiu com aprovação. É uma ideia maravilhosa, Ricardo. Com a sua influência e recursos, poderia ter um impacto real. Podemos ajudar? Perguntou Inês, ansiosamente. Conhecemos muitas crianças ainda na rua. Podíamos falar com elas, mostrar-lhes que há esperança. Ricardo sorriu, orgulhoso da compaixão da sua filha. Claro que podem ajudar. Na verdade, quero que sejam uma parte integral deste projeto. Quem melhor para entender as necessidades dessas crianças do que vocês? Nos meses seguintes, a Fundação Novos Começos tomou forma. Ricardo aproveitou os seus contactos para reunir apoio de outras empresas e figuras públicas. Sofia e Inês, com a sua experiência em primeira mão, foram instrumentais na criação de programas que realmente atendiam às necessidades das crianças sem abrigo. A Fundação não só fornecia abrigo e comida, mas também educação,
formação profissional e apoio psicológico. Ricardo insistiu que cada criança fosse tratada com dignidade e respeito, dando-lhes uma oportunidade real de uma vida melhor. Entretanto, Ricardo implementou mudanças significativas na Teixeira Inovação. A empresa, outrora focada exclusivamente em lucros e inovação tecnológica, abraçou agora uma nova filosofia de responsabilidade social e práticas de negócio éticas. Numa reunião do conselho, Ricardo apresentou a sua visão. Senhoras e senhores, a Teixeira Inovação tem a oportunidade e a obrigação de ser mais do que apenas uma empresa lucrativa. Podemos ser uma força para o bem. Ele delineou planos para programas de sustentabilidade, iniciativas de diversidade e inclusão, e um compromisso de usar a tecnologia para abordar problemas sociais urgentes. Alguns membros do conselho estavam céticos. Senhor Teixeira, disse um deles, entendo o seu entusiasmo filantrópico, mas a nossa principal responsabilidade é para com os nossos acionistas. Ricardo sorriu, tendo antecipado a objeção. Concordo, temos uma responsabilidade para com os nossos acionistas. Mas defendo que, a longo prazo, uma empresa ética e socialmente responsável não só faz o bem, como também prospera no mercado. Os consumidores de hoje exigem mais das empresas que apoiam. Gradualmente, a visão de Ricardo começou a criar raízes. A Teixeira Inovação lançou produtos inovadores centrados na sustentabilidade e acessibilidade. A empresa tornou-se líder em práticas laborais éticas e robustos programas de bem-estar dos funcionários. Um dia, enquanto Ricardo passeava pelo recém-inaugurado Centro Comunitário da Fundação Novos Começos, deu por si a refletir sobre a incrível jornada que o levara até ali. Sofia e Inês estavam logo à frente, a mostrar as instalações a um grupo de crianças recém-chegadas da rua. Chico aproximou-se, observando a cena ao lado de Ricardo. Construiu algo incrível aqui, Ricardo. Algo que vai muito além de si mesmo. Ricardo assentiu, sentindo um profundo sentimento de realização. Sabes, Chico, quando olho para trás, para tudo o que aconteceu, a traição, o abandono, é fácil sentir amargura. Mas depois olho para a Sofia e para a Inês, vejo o trabalho que estamos a fazer aqui e percebo, às vezes, as piores situações levam às melhores oportunidades. Nesse momento, Sofia chamou por Ricardo. Pai, vem conhecer os nossos novos amigos. Ricardo sorriu, dirigindo a sua cadeira de rodas em direção às suas filhas. Ao aproximar-se do grupo de crianças, reconheceu algo nos seus olhos: esperança. A mesma esperança que Sofia e Inês lhe tinham dado no seu momento mais sombrio. Olá a todos, disse ele calorosamente. Bem-vindos ao vosso novo começo. Enquanto as crianças se reuniam à sua volta, algumas tímidas, outras curiosas, Ricardo sentiu uma onda de gratidão. Tinha perdido tanto, mas ganhara infinitamente mais. Uma família, um propósito e a oportunidade de fazer uma diferença real no mundo. O futuro, outrora tão incerto, brilhava agora com possibilidades, e Ricardo Teixeira, juntamente com as suas filhas e os seus novos amigos, estava pronto para o abraçar de braços abertos.